Olá, alunos, tudo bem? Vamos estudar as transferências de elétrons nas reações químicas. Vamos analisar reações que envolvem a produção ou o uso da eletricidade. Neste contexto, vamos entender como funciona uma pilha e o que é uma cela eletrolítica. A eletroquímica é a área da química que estuda as reações que envolvem transferências de elétrons e os fenômenos relacionados. Entre as transferências de elétrons, entenda, oxidação é o ato de dar elétrons, redução é o ato de receber elétrons. Existem duas células eletroquímicas que você precisa conhecer. A pilha, capaz de transformar energia química em energia elétrica, e a célula eletrolítica, capaz de transformar energia elétrica em energia química. Portanto, a pilha faz um processo inverso ao processo realizado na célula eletrolítica. Na célula eletrolítica ocorre a eletrólise. Na pilha, uma reação química ocorre produzindo eletricidade. Na eletrólise, a partir de um gerador de energia, ocorre uma reação química. Portanto, são processos inversos. Vamos analisar a pilha de Daniell. Uma pilha é constituída por dois eletrodos. Os eletrodos são placas de um metal mergulhadas numa solução com cátions deste mesmo metal. Num eletrodo, os átomos do metal doam elétrons e viram cátions. Assim, saem da placa e vão para a solução. A placa corrói. No outro eletrodo, cátions do metal recebem elétrons, saem da solução e vão para a placa. E a placa engorda. O eletrodo onde ocorre a corrosão é chamado de ânodo. Este processo de corrosão é o que chamamos de oxidação. O eletrodo onde a placa engorda é o eletrodo onde ocorre o processo da redução e é chamado de cátodo. Surge então um movimento de elétrons por um fio condutor que une os dois eletrodos. Este movimento de elétrons é a eletricidade. Logicamente, os elétrons, sendo negativos, movimentam-se no sentido do que é positivo. Cargas opostas se atraem. O eletrodo da onde os elétrons saem é o polo negativo, e o eletrodo para onde os elétrons caminham é o polo positivo. É muito importante que você grave que o ânodo é o eletrodo onde ocorre a oxidação e o cátodo, o eletrodo onde ocorre a redução. Se estivermos falando de uma pilha, o ânodo é o polo negativo e o cátodo é o polo positivo. E a ponte salina? Qual é a função da ponte salina? É manter as soluções neutras. Os íons da ponte salina, eles se movimentam de acordo com os processos que ocorrem nos eletrodos. Veja, a ponte salina contém uma pasta onde você tem um pouco de água e muito sal. O sal que está ali presente tem seus íons negativos e positivos. Neste caso aqui do exemplo, o sal é o cloreto de potássio.
os íons positivos da ponte salina movimentam-se para a solução onde ocorre redução, pois esta solução está perdendo íons positivos que estão reduzindo, e ela ficaria negativa sem a ajuda da ponte salina. Já na solução onde ocorre oxidação, os átomos do metal que estavam neutros na placa vão saindo para a solução na forma positiva. Isso faria com que a solução ficasse positiva, mas aí entra em ação a ponte salina, enviando íons negativos para neutralizar a solução. E desta forma você não vai parar a pilha. Veja só, se em determinado momento uma solução fica carregada eletricamente, então ela não permite mais o movimento dos íons. Veja a solução onde ocorre oxidação. Se ela fica positiva, então, num determinado momento, quando os átomos da placa tentam oxidar e irem para a solução com suas cargas positivas, então a solução vai impedir esse processo, por estar já bastante positivo. Vamos falar agora do recipiente onde ocorre a eletrólise, a cuba eletrolítica. Na eletrólise, a partir de um gerador de energia, obtemos uma placa negativa que emite elétrons e atrai cargas positivas, e uma placa com carga positiva que atrai cargas negativas. Os cátions, sendo positivos, seguem para a placa negativa. Já os ânions, que são negativos, seguem para a placa com carga positiva. Temos que ficar atentos, pois agora na eletrólise os polos invertem-se. O polo negativo agora é o cátodo e o polo positivo é o ânodo. Por meio da eletrólise é possível revestir objetos dos mais variados metais. Isso é importante não só pela estética, mas também para dar proteção a esses objetos. E, às vezes, para demonstrar que está sobrando dinheiro. É importante que você entenda a simplicidade do processo que ocorre em uma cuba eletrolítica. De uma forma geral, o que ocorre é o descarregamento dos íons. Os cátions deixam de ser positivos e passam a ser neutros. Os ânions deixam de ser negativos e passam a ser neutros também. Isso é possível porque o gerador de eletricidade carrega uma placa positivamente e outra negativamente. Depois, segue o natural. Positivo atrai negativo. Vamos aos exercícios. Exercício 1. Na pilha, há um eletrodo onde ocorre o recebimento de elétrons por parte dos íons positivos que se dirigem a ele, ou seja, é o eletrodo onde ocorre a redução de elétrons. Qual o nome dado a esse eletrodo? Como vimos durante a aula, seria ânion, cátion, cátodo, ânodo ou ponte salina. Durante a aula, você pôde aprender que o eletrodo onde ocorre a redução é o cátodo. Portanto, a resposta é a letra C. Exercício 2. A imersão de um fio de cobre numa superfície contendo solução aquosa de cloreto de mercúrio 2 provoca, depois de algum tempo, o aparecimento de gotículas de um líquido de brilho metálico no fundo do recipiente. E a solução, que era inicialmente incolor, adquire coloração azul. Explique o que ocorreu do ponto de vista químico e escreva a reação do processo, identificando os produtos formados. O mercúrio 2, se você procurar numa tabela de cátions que você deve ter em mãos, é
um cara que possui duas cargas positivas. Então, ele recebendo 2 elétrons, ele se neutraliza, porque cada carga positiva é neutralizada pelo recebimento de um elétron. Duas cargas positivas, então com o recebimento de 2 elétrons, ocorre a neutralização para Hg. Aqui, o que você teria que saber é que o mercúrio, quando neutro, na sua forma, portanto, metálica, ele é um líquido de brilho metálico. Já o cobre, que vai oxidar nessa situação, ele vai formar cobre 2+, e vai liberar 2 elétrons. O cobre 2+ em solução tem esse aspecto azulado. Bons estudos e até a próxima aula.